Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Filipenses capítulo 3, versículos do 7 ao 16. Filipenses capítulo 3, versículos do 7 ao 16. Eu gostei muito do que o Peter disse ali agora, nesse momento. Nem toda perda é perda. Muitas perdas são livramento. Como é que você disse, É isso Peter? mesmo. Nem toda perda é perda, exatamente. Tem algumas perdas que são livramento. Tem algumas perdas que são livramento. Nós que estamos acostumados a rezar, jamais deveríamos ficar entristecidos e reclamar de certas coisas que saem da nossa vida, de mudanças que acontecem e de coisas que aparentemente a gente perde, porque nós rezamos, nós pedimos a Deus que nos ajude, nós pedimos ao Senhor que governe a nossa vida, nós dizemos ao Senhor com confiança em fé: livrai-nos do mal. Você pede a Deus para te livrar. Ele te livra inclusive do mal que você ainda não sabe que é mal, mas que iria descobrir se ele não te livrasse. Por isso que o cristão, ele vive da fé, ele vive de confiança em confiança, porque por causa da nossa confiança em Deus, tem coisas que graças a Deus nós vamos ver, e por causa da nossa confiança em Deus, tem coisas que graças a Deus nós não vamos ver. Existem muitos males que você não vai ver acontecer na sua vida, porque você confia em Deus, porque o Senhor te livrou. Você só poderia vê-lo se você não tivesse sido preservado, guardado, protegido, libertado. Entendeu? Porque em todas as situações, quem é de Cristo dá graças a Deus, porque nós confiamos mais em Deus do que naquilo que nós vemos. Sabe o que é fé? É você confiar mais em Deus do que naquilo que você está vendo, porque nem sempre aquilo que a gente está vendo é realmente o que é, viu? Então confie em Deus. Há perdas que não são perdas. Algumas perdas são livramento. Escute a palavra de Deus. Versículo 7. Mas essas coisas que eram ganhos para mim, considerei-as prejuízo por causa de Cristo. Repito. Essas coisas, as coisas que Paulo tinha dito antes, se você quiser saber o que ele considerou perda, é o que muita gente hoje considera lucro. Sabe o que tem gente que vive, a pessoa vive para buscar? Paulo já tinha. Mesmo ainda jovem, ele já tinha conseguido uma posição de destaque na sociedade, uma cultura fora do normal, um homem inteligentíssimo, muito preparado, falava várias línguas, sabe, caminhava ali para ser um dos príncipes do seu povo, um homem de referência, sabe, considerado pelo seu zelo, tinha inclusive títulos internacionais, porque Paulo gozava de um título poderoso, que era de cidadão romano. Era um título internacional, abria portas para a pessoa em qualquer lugar, preservava a pessoa de muitos constrangimentos. Inclusive, Paulo deixou de ser morto em algumas situações porque era cidadão romano, deixou de ser preso em outras porque era cidadão romano, e em outras foi preso porque era cidadão romano. Prenderam ele para ele não ser morto. Então o que nós vamos fazer se ele não vai ser morto? O que a gente pode fazer para ele não morrer? Vamos prender, sabe? E tudo isso que esse homem tinha em seu favor, olha o que ele diz: essas coisas que eram ganhos para mim, considerei-as prejuízo, considerei-as perda por causa de Cristo. Mais que isso,
julgo que tudo é prejuízo diante deste bem supremo, que é o conhecimento do Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele, perdi tudo, e considero tudo como lixo, a fim de ganhar a Cristo e ser unido a Ele. E isso não com a minha justiça que vem da lei, mas com a justiça que vem pela fé em Cristo. A justiça que vem de Deus, com base na fé. É assim que eu conheço Cristo, a força da ressurreição e a comunhão com os seus sofrimentos, tornando-me semelhante a Ele na sua morte, para ver se chego até a ressurreição dentre os mortos. Não que eu já tenha recebido tudo isso, ou já me tenha tornado perfeito, mas continuo correndo para alcançá-lo, visto que eu mesmo fui alcançado pelo Cristo Jesus. Irmãos, eu não julgo já tê-lo alcançado. Uma coisa, porém, faço: esquecendo o que fica para trás, lanço-me para o que está à frente, lanço-me em direção à meta, para conquistar o prêmio do alto, que do alto Deus me chama a receber no Cristo Jesus. Até aqui tá bom. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus. Eu tinha indicado até o 16, mas até o 14 está ótimo. Há muitas coisas que nós consideramos ganho que a gente deveria considerar perda. Tudo que a gente tem e que nos afasta da santidade, que nos tira de Deus, que nos distrai da eternidade, da vida eterna, tudo aquilo que nos torna entorpecidos para o que de verdade é bom, isso não deveria ser considerado ganho, gente. Isso é perda. Nós vivemos num mundo dopado. Sabe, eu preciso dizer isso para você. Não estou sendo negativo, tá? Eu estou tentando ser realista para a gente se despertar. Nós vivemos num mundo dopado. Até mesmo dentro da igreja. Fui há uns anos atrás, posso dizer porque não vou identificar, mas há uns anos atrás eu fui convidado para ir num grupo de oração à tarde, sempre por volta das 14h30, 15 horas. E um grupo que era num bairro mais nobre, de pessoas mais ricas. E nesse horário, não é? As pessoas ricas, muitas senhoras, tinham disponibilidade para participar deste grupo. Então era um grupo principalmente de mulheres, uns 95% de mulheres, sem brincadeira, quase a totalidade. E quando eu cheguei no grupo, eu não conseguia entender o que estava acontecendo. Tinha alguma coisa diferente. As pessoas estavam normais, mas não respondiam. E aquilo ficou me incomodando, até que eu consegui descobrir. A maioria estava dopada de remédio. Muito remédio. Remédio para poder superar a tristeza, para superar a depressão, para lidar com as frustrações. Muitas estavam entorpecidas, então não conseguiam reagir. Não tinham expressão. E ali, dentro da igreja, mas fora da igreja, nós estamos num mundo entorpecido, num mundo de pessoas que acham que podem fazer qualquer coisa que não tem consequência. Não é? A gente às vezes pensa que a consequência virá pela lei. Então, se a coisa não é ilegal, eu posso fazer, ou até é ilegal, mas existe uma certa tolerância, então eu posso fazer porque, como dizem os jovens, né? Não vai dar nada. Então, mas não é só a lei, não é só a polícia, não é só o direito que cobra o preço, não, gente. A vida cobra. E tem coisas que se a gente fizer, vai ter consequência na nossa vida. E muitos de nós vamos nos embrenhando por esta mentalidade
de que desde que seja para eu ser feliz eu posso fazer qualquer coisa. Isso é um entorpecimento. Isso é estar dopado. É como se tivesse drogado. Porque a vida não corresponde a isso. Você concorda? Então tem várias situações que vão anestesiando a gente. E uma delas que nos faz viver anestesiado, sabe? Muitos de nós carregamos nas mãos hoje o celular, um smartphone. A vida vai passando e a gente ali, ó, só nos dedinhos. Aí às vezes larga uma tela pela outra tela. Não se trata de você usar o celular ou assistir a televisão, porque há uma grande diferença entre você assistir televisão e você assistir a um programa de televisão. Qual é a diferença entre uma coisa e outra? Quando você assiste televisão, você chega e sintoniza em qualquer coisa, porque você precisa ter aquela tela ligada, aquele barulho acontecendo, você fica correndo os canais. Na verdade, você tropeça em alguma coisa e fica ali assistindo. E quando aquilo não te agrada, você vai em busca de mais alguma coisa, porque você precisa assistir algo. Isso é assistir televisão. Você não escolhe, você é escolhido. Às vezes você já está até dependente disso. Você até se sente mal se você não faz assim. E você escolher assistir um programa diferente passa por uma escolha. Você decide que você quer assistir aquilo. Você se programa para isso. Mas você concorda comigo? Tem muita gente hoje que está no embalo. Está vivendo a sua vida de maneira anestesiada, dopada. Está perdendo e está achando que está ganhando. Sabe, aí você chega ao final do dia, sua vida está entulhada de coisas. Você faz uma lista, conta para as pessoas um monte de coisas que você fez e acha que aquilo é um ganho. Só que se aquilo está te afastando das pessoas que você ama, está te afastando de você mesmo, que você não tem tempo para você, para pensar a sua vida, para você rezar, para você se encontrar com as suas aspirações mais profundas. Se você vai vivendo simplesmente o dia, empurrando com a barriga, até fazendo muitas coisas, mas de verdade não são as coisas que você gostaria de fazer, você está perdendo vida em troca de todas essas coisas. Então São Paulo faz um apontamento aqui. Há perdas que são ganhos e há ganhos que são perdas. Tem coisas que na vida da gente só tiram de nós, só nos roubam. Roubam a nossa paz, roubam a nossa alegria, roubam o nosso convívio com quem a gente ama, roubam as nossas energias, roubam os bons anos da nossa vida. Às vezes o que nos rouba a vida é uma maneira errada de viver que nós herdamos da nossa família, dos nossos pais. Tem gente que tem uma maneira belicosa, de viver. O que é uma maneira belicosa? Uma maneira conflituosa, está sempre em guerra. Se a pessoa não tiver em conflito com alguém, parece que ela não está vivendo. Está sempre arrumando confusão com alguma pessoa. É um estilo, às vezes é um estilo de vida. Aí você vai conversar com o indivíduo, ele diz: não, a minha família é assim. Você conhece meu pai, minha mãe, meus irmãos, lá em casa todo mundo é assim. Exatamente, às vezes por causa de uma herança como essa, você perde o melhor dos dias da sua vida. Melhor. Então São Paulo diz: tem coisas que só servem para nos roubar. Roubar a paz, roubar a alegria, roubar o amor entre as pessoas. E nos roubar inclusive da presença de Deus. Mas essas coisas que eram ganhos para mim, e aqui São Paulo faz uma lista de coisas boas, eu fiz uma de negativas, mas São Paulo faz uma lista de coisas boas, e diz: tudo isso eu considerei prejuízo, por causa de Cristo. Coisas boas que me roubam de Deus, eu considerei prejuízo por causa de Cristo. Mais que isso, julgo que tudo é prejuízo. Mas tudo na vida da gente é prejuízo. Tem uma palavrinha aqui que você não pode esquecer, olha. Tudo isso eu julgo que tudo isso é prejuízo diante, em face, em comparação,
tendo como referência o bem supremo, que é o conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, o que é isso comparado com a presença de Deus na minha vida? O que São Paulo está dizendo? Que tudo o que tira dele conhecer a Deus e ser mais de Deus é prejuízo. Tudo que te tira de Deus e que te impede de conhecer a Deus é prejuízo. Então, se você não tem tempo para uma meia horinha de oração na sua vida, porque esse momento que você poderia rezar é o momento que você está diante da televisão, assistindo filme, assistindo série, você está ali se distraindo, isso é um prejuízo para você, porque está te roubando do conhecimento de Deus. Eu tenho alguns amigos que eles têm o seu momentinho de oração reservado. Tem um amigo que todos os dias ele me manda foto da cozinha dele, a televisão lá, ele acompanhando, sorrindo para a vida, fidelíssimo. São 2 momentos de fidelidade. Ele e a esposa abrem o dia em oração e fecham o dia em oração. A primeira imagem que ele me manda é assistindo, sorrindo para a vida. E a última imagem que ele me manda é ele com a esposa fazendo a Bíblia no meu dia a dia. Uma vez, quando eu o encontrei, ele disse que ele tinha vontade de aprofundar a palavra de Deus. Aí eu levei para ele de presente essa Bíblia nossa, da capa preta, não é? A Bíblia que está anunciada lá no nosso site como Bíblia Jovem. Porque nas primeiras páginas ela tem as orientações da Bíblia no meu dia a dia. Fidelíssimos. De quando em quando agradecem, dizendo que bom que foi para nós, como nós temos crescido, como a palavra de Deus tem sido alimento para nós. Que pena que as pessoas não conhecem. Olha que ganho, que bênção. E às vezes eu olho e penso quantas pessoas ficam no prejuízo porque não fizeram essa experiência ainda. Ontem à noite, não é, um senhor, jovem senhor que eu conheci há pouco tempo, a mesma coisa, mandou uma foto dizendo: olha, é nesse horário que eu acompanho o Sorrindo para a Vida. E eu dizia para ele, e ele contando o bem que estava sendo para ele, eu falei: é pela fidelidade, é pela perseverança, meu querido, que você vai perceber a sua vida sendo transformada. Então, quando você não pode perseverar na sua comunhão com Deus, na sua vida de oração e no conhecimento da palavra de Deus, porque alguma coisa está te roubando isso, que prejuízo para você. Márcio, não dá para a gente passar o dia rezando, mas dá para a gente transformar o nosso dia em oração. Rezarmos a vida, rezarmos em todas as circunstâncias. E por isso, São Paulo diz aqui: tudo o que me faz desviar disso é prejuízo para mim. E conta para nós: por causa de Jesus, eu abri mão de tudo. Sabe o que é esse perder tudo? Eu abri mão de tudo. Não é só que ele perdeu, ele entregou. Ele entregou o seu título, ele entregou a sua posição social, ele entregou as heranças que o esperavam, ele entregou a sua riqueza, ele não fez conta do seu título de cidadão romano, a não ser em favor da evangelização. Porque não quer dizer, essa perda não quer dizer a gente viver como um derrotado, um fracassado, um incompetente, nos tornar a pior das criaturas, achando que isso agrada a Deus. Não, é tudo colocar em favor do Evangelho, é tudo colocar em função da palavra de Deus. E São Paulo, até esse título que ele tinha, ele não fez uso em favor próprio. É tão triste quando dentro da igreja você percebe uma pessoa usando o seu cargo e o seu título em benefício próprio. Às vezes a pessoa, até para chegar lá naquela posição, e digo dentro da igreja, mendiga voto, vota em mim, me escolhe, me põe lá, eu vou trabalhar pela unidade do grupo, da comunidade, da paróquia. E quando você, acreditando na pessoa, promove
você vê a pessoa usando aquilo em benefício próprio. Isso é muito triste. Tudo que nos é dado, inclusive uma posição privilegiada que a gente tenha, nós precisamos usá-la para fazer a vontade de Deus e para favorecer os nossos irmãos, porque nós somos chamados a amar, e amar de maneira concreta, na prática da vida, não só amar com palavras. Então, São Paulo diz isso: perdi tudo troquei, tudo eu considerei como lixo comparado a Cristo. Jesus é tão importante na vida desse homem, e precisa ser na nossa vida, que se ameaçar a nossa comunhão com Deus, a gente tem que considerar lixo. Até a nossa vida a gente precisa aprender a desprezar, se por causa dessa vida nesse mundo a gente correr o risco de perder a nossa salvação, gente. E olha, às vezes a gente ontem eu lia uma verdade, sabe? A gente faz de tudo para salvar uma pessoa que está em vias de cometer suicídio. A gente se arrisca, a gente suplica, a gente usa todos os argumentos, a gente faz até chantagem emocional para a pessoa não se matar. Quando você vê uma pessoa no alto de um prédio ameaçando se jogar, e os bombeiros vêm, muita gente fica ali conversando com a pessoa, pedindo para ela se acalmar. Uma equipe inteira se mobiliza, traz aquela cama, né, elástica, para que a pessoa, se caso se jogue, não morra. Uma equipe preparada sobe para conversar com a pessoa, enquanto uma outra, escondido, vai se posicionando para ver se consegue abordá-la e tirá-la daquela posição de perigo. Quanto esforço para impedir uma pessoa que tire a sua vida física, e às vezes a gente não faz nada para que a pessoa não perca a sua vida espiritual. A gente faz de tudo para convencer uma pessoa a não se matar fisicamente, e às vezes quem é pai e mãe não faz nada para o filho se salvar, nem sequer chama a pessoa à consciência de Deus. Eu digo para você, que prejuízo, né? Então nós precisamos, como Paulo, por causa de Jesus, considerar tudo secundário. Por causa de Cristo, o que ameaça a mim a perder a Cristo, isso se torna para mim lixo, se torna para mim desprezível. Então, retomo aqui o que o Peter dizia: há perdas que para nós se tornam ganho, e há ganho que para nós se tornam perda. Repete aí para nós, Peter. Me diz o que você pensou a respeito disso quando você trouxe essa frase para nós. Olha, Márcio, ao longo dessa vida com Deus, e até mesmo da evangelização, a gente percebe assim, que por nós não entendermos a plenitude daquilo que são os projetos de Deus, a gente acaba julgando aquilo que Deus não permite acontecer na nossa vida como só perda, como algo que só nos prejudica. Mas na verdade Deus está permitindo uma perda, está permitindo uma porta fechada, mas na verdade aquilo é um livramento, né? Igual algumas vezes nós temos a experiência, né, de filhos pequenos. Papai, eu quero ir na cidade de bicicleta, criança pequena, ainda não tem juízo formado, não está preparado para aquilo, e parece que eu não estou permitindo, que a gente está sendo maldoso com a criança. Estou dando um exemplo da bicicleta, mas pode ser qualquer um outro. Mas na verdade aquela atitude é um livramento. Eu estou livrando o meu filho de algo pior, que eu conheço, eu sei, eu estou vendo além, né? Eu tenho um juízo mais formado. Agora você imagina Deus, né? Deus está vendo a próxima esquina, a gente não vê, a gente só vê a rua. Verdade. Então, existem perdas que na verdade, lá na frente, a gente acaba percebendo que não são perdas, são livramento. Digo isso também até com relação, Márcio, eu já trouxe isso em algumas pregações que eu fui, até de alguns relacionamentos de namoro, quando eu atendo jovens,
que acabou e nunca mais vou amar ninguém na minha vida, e você vê a pessoa tem 16 anos de idade, tem uma vida pela frente. Às vezes até quer se matar. Exatamente. Porque terminou o namoro. Exatamente. Terminou o namoro. Exatamente. E a pessoa, a gente percebe que a pessoa está ali dentro da situação, está com os olhos fechados, né? O sentimento engana a gente. Então, não é uma pessoa boa. Está levando a gente para longe daquilo que os nossos pais nos passaram, aquilo que são, né? Aquilo que é Deus, a doutrina da igreja. E a gente percebe assim, né? A gente percebe, a pessoa está dentro não percebe, mas a gente está fora, a gente percebe, olha, isso na vida dessa pessoa que a faz chorar está sendo um livramento, não está sendo uma perda, é um livramento. E tem coisa que a gente só percebe depois, né? Você entendeu? Tem coisa que a gente só vai perceber depois. Mas eu quero, como Paulo, perceber agora. Você não gostaria de perceber agora certas coisas que precisam sair da sua vida e outras coisas que precisam entrar na sua vida? Então Paulo diz, por causa dele, por causa de Jesus, eu perdi tudo e considero tudo como um lixo diz aqui, para ganhar a Cristo. Então existe um para. Não é você perder por perder, não é? Porque uma pessoa que perde porque simplesmente não faz conta das coisas na vida, deve ter alguma coisa de errado com ela. Existe um para quê? Então, se não houver um para, até a mínima perda é insuportável, que foi o que o Peter falou. Por que tem jovens que às vezes querem tirar a própria vida ao término de um relacionamento de namoro? Porque não tem outro objetivo na vida, reduziu a vida a um relacionamento. E olha, não vou dizer isso só de jovens não. Tem casamento que quando ameaça acabar, a primeira coisa que passa na cabeça do cônjuge é matar e morrer. Se me deixar eu vou matar, eu vou morrer. Porque reduziu a vida ao casamento, aquela pessoa. Pôs a pessoa no lugar de Deus. Quando uma pessoa tem força de vida e morte sobre você, é porque ela está no lugar de Deus. Se essa pessoa sair da minha vida eu morro. Sério, Deus não está sendo o Senhor da sua vida. Essa pessoa se tornou o seu ídolo. E é por isso que você anda triste, infeliz, sofrendo, angustiado, com ciúme, ameaçada. Sabe? E não importa que seja o cônjuge, às vezes é o filho. Por isso que tem tanta sogra que faz inimizade com a nora, porque o filho era o Deus da vida dela. E agora que chega alguém para disputar esse espaço, a pessoa entra em litígio contra outra pessoa. Sabe por quê? Porque a vida se reduziu a um filho, se reduziu a um marido. A vida se reduziu às conquistas materiais. Se eu perder tudo que eu conquistei, então para mim é o mesmo que a morte. Realmente, diz a palavra de Deus com grande verdade: não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Quando a gente não tem um para, a fim de suportar as coisas que acontecem conosco, qualquer prejuízo que a gente toma se torna insuportável. Tem um judeu, um grande pensador chamado Viktor Frankl, que eu aprecio muito. E uma das frases mais famosas dele, e é famosa porque ela é verdadeira, ela é divina, tem força de palavra de Deus. Uma das frases desse homem é: quem tem um porquê enfrenta qualquer como. Quer anotar? Guarde. Quem tem um porquê enfrenta qualquer como. Quando você tem porquê segurar seu matrimônio, você enfrenta qualquer situação. O que eu vou precisar fazer para eu aguentar? É isso? Então, essa é a maneira como eu vou ter que passar? Passo. Quando você tem um porquê, às vezes é salvar a vida de um filho, você enfrenta qualquer situação. Eu conheço pessoas que não teriam um trabalho sequer se fosse só para ela se sustentar, mas como é para sustentar um filho ou para poder pagar o médico de uma pessoa que ama e que está doente, a pessoa tem 2, 3 trabalhos. O que eu preciso para ajudar essa pessoa? O porquê é ajudar a pessoa.
O que eu preciso é ter 2, 3 trabalhos, é não poder descansar, não tem problema. Eu enfrento como? Porque tem um motivo, tem uma razão. Então não é a perda pela perda, mas é o perder, é o renunciar em busca de algo maior, em busca de agradar a Deus. Por isso, para quem vai com Deus, o fracasso não tem o mesmo significado. Se você acompanhar a vida de um homem e de uma mulher de Deus, eles nunca carregam consigo um ar de fracassado. Olha, nós tivemos aqui conosco o Padre Jonas, vivo até pouquinho tempo atrás. Nunca vi o Padre Jonas com um ar de fracassado. Você já viu, Peter? Você viu, Paula, Sapo? O Aldênio viu? Nunca. E olha que já tem aí 30 anos que eu estou dentro da Canção Nova. Nunca vi o Padre Jonas com um ar de derrotado. E sabe o que é bom? É que a gente que mora aqui dentro, vive dentro da comunidade Canção Nova, a gente via que nem tudo acontecia do jeito que ele queria. Muita coisa era bem diferente. Aos olhos humanos, estava dando errado. Mas um homem de Deus, uma pessoa que vai com Deus, a derrota, o fracasso não tem o mesmo significado para esta pessoa, e nem tem o poder de destruir esta pessoa. Você sabia que quando você tem Deus na sua vida, o fracasso não tem poder de destruição sobre você? Ele não pode te derrotar. Por que, Márcio? Porque nós confiamos mais em Deus do que naquilo que a gente vê. E a gente sabe que a providência nos conduz. E aquilo que parece uma perda, se nós estamos com Deus, vou te falar, ou é livramento, ou é ensinamento, ou é correção, ou é cura, ou é Deus mesmo aliviando a nossa vida, sabe? Quer abrir outras? Lá em casa eu tenho algumas plantinhas minhas. E a gente percebe que se você não podar a planta, ela fica sobrecarregada, ela não cresce, fica sufocada. Eu tenho uma jabuticabeira plantada em frente à minha casa. Estava muito bonita, só que quando eu fui ver, o tronco estava todo preto, sabe? Cheio de limo, porque o sol não entrava. Muito fecunda, ela produzia bastante fruto, mas não o suficiente, porque o sol não entrava. Então eu fui lá, peguei a tesoura, deu dó e podei. Mas pensa agora, se antes com todos aqueles galhos ela dava X de jabuticaba, agora ela dá 3X, porque a poda tornou a vida dela mais leve e mais cheia de frutos. Então São José Maria Escrivá, falando com os seus, ele pasmava, sabe, Paula? Admirado, ele dizia: fracassaste. Porque tem gente que assume esse ar derrotado, né? E ele vendo a pessoa dizia: fracassaste? Nós nunca fracassamos. Se serve para você a palavra de um santo, eu repito, ele dizendo, e dizendo a partir da palavra de Deus, à luz da palavra de Deus, nós nunca fracassamos. E continuava: puseste por completo a tua confiança em Deus. Confiaste, como podes fracassar? E ainda continuando, ele dizia: e também não omitiste nenhum meio humano. Como assim não omitiste nenhum meio humano? Ou seja, é preciso fazer tudo o que se pode fazer humanamente. Eu e você precisamos fazer tudo o que está dentro das nossas possibilidades, esgotar as nossas possibilidades. Então eu te pergunto: você já fez tudo? Você já esgotou as possibilidades? Você tem certeza de que não resta mais nada para você fazer? Pensa direitinho. Porque antes da gente dizer deu errado, fracassei, não foi possível, a porta se fechou para mim, não se pergunta: existe algo que esteja em minhas mãos realizar? Porque se existe, vá em busca. E aí São José Maria Escrivá terminava ali dizendo: então, convence-te desta verdade. Porque primeiro ele dizia: nós nunca fracassamos, não omitiste nenhum meio humano, confiaste em Deus,
Então te convenças desta verdade. Qual verdade? O teu êxito agora e nisto era fracassar. Olha aí, meu Deus. O seu sucesso agora, nesta situação, era fracassar. Era preciso dar errado para dar certo. Você nunca tinha pensado, né? Que como fruto da vontade de Deus para a sua vida, havia um querer que passava pelo aparente fracasso. Então, repito aqui as palavras deste homem divinamente inspirado. Então, te convenças desta verdade. O teu êxito, o teu sucesso, agora e nesta situação, era fracassar. Precisava passar por isso. Então, dá graças ao Senhor, diz ele, e torna a começar. O que eu vou fazer, meu Deus, diante de tudo isso que aconteceu? Dá graças a Deus e torna a começar. A pessoa deixou você, dá graças a Deus e torna a começar. Você foi demitido do seu trabalho, dá graças a Deus e torna a começar. Meu Deus, o que eu vou fazer da minha vida depois de tantos anos? Não tem mercado de trabalho para mim. Cria o mercado de trabalho. Aprende a fazer alguma coisa. Faz um curso, escolhe algo que você quer fazer, cola com a pessoa, pede para ela te ensinar, vá trabalhar para alguém para você aprender, nem que seja de graça. Para você aprender uma nova profissão, vai, monta o seu negócio, nem que seja vender chup-chup, sacolé, din-din, qual é o nome que tem aí na sua cidade? O que tem de mais em você fazer um suquinho, colocar dentro do saco plástico, colocar no congelador? Tem gente que sustenta a família com isso. Teve uma senhora que ela se tornou uma referência nacional, porque ela não sabia fazer outra coisa senão brigadeiro. Mas aí ela caprichou no brigadeiro. O brigadeiro dela não tinha igual. E não só ela conseguiu vencer uma crise, como ela se tornou uma pessoa rica. Aquilo foi um sucesso, porque em vez de deixar cair os braços e se entristecer, em Deus ela procurou forças e se perguntou: o que eu sei fazer bem, que eu posso fazer ainda melhor? Eu visitei um senhor nos Estados Unidos que ele disse: eu estava falindo e eu consegui, um brasileiro, e eu consegui vencer a falência, superar toda a crise que eu estava passando com esse bolo aqui. Um bolo. Gente, você não fazer bolo, você não pode ter os dois braços e as duas pernas, porque até quem tem muita dificuldade aprende e consegue fazer um bolo direitinho. Pega a receita, treina, experimenta. Então, antes da gente dizer assim: estou derrotado, fracassei, não consigo mais nada na minha vida, eu preciso me perguntar: eu já fiz tudo que estava ao meu alcance? Porque por vezes a nossa vitória não está em chegar lá. Às vezes a nossa vitória está em recomeçar. A gente fica dezenas de anos numa empresa, o tempo passa, aquele serviço a gente já não consegue responder da mesma maneira. Aquele trabalho por vezes para nós se torna uma tortura, e a gente fica se mantendo lá só por causa do sustento, do dinheiro. Tem horas que Deus, até para nos dar a oportunidade de ter vida, nos tira do lugar. Agora, não se desespere, não comece a arrancar os seus cabelos e a dizer: a vida acabou para mim porque eu não estou mais empregado. Emprego você consegue outro. E se você não conseguir, se você ficou 30, 40 anos, 20 anos empregado num lugar, meu amigo, tem 30 anos, 40 anos de testemunho que você teve competência. Quem tem competência para aquilo tem competência para outras coisas também. Então, olha, você já pensou nisso? Que em nossa vida algumas coisas precisam dar errado para que outras deem certo. Talvez os filhos que você tenha hoje, que você ama tanto e pelos quais você morreria, só estão aí porque o teu outro relacionamento de namoro deu errado. Se você não tivesse tido um fracasso naquele relacionamento amoroso, você não teria conhecido seu marido.
E você não teria os filhos que você tem, pelos quais você morre. Se você não tivesse perdido aquele emprego, talvez você não tivesse conquistado o que você conquistou até agora. Então, pare de se lamentar. Eu paro de me lamentar e recomeço. E termino aqui com as palavras de São José Maria Escrivá. Fracassaste? Tu esteja bem convencido disso. Está convencido? Não podes fracassar. Diz ele, não fracassaste, adquiriste experiência. Para frente. Como é que ele termina a frase? Para frente. Como é que São Paulo, por isso que eu digo para você, esses homens de Deus, tudo o que dizem é inspirado na palavra de Deus. Diga para mim se não é aqui a mesma palavra que está no versículo 13, dita por São Paulo. Irmãos, eu não julgo já tê-lo alcançado. Uma coisa, porém, faço. Esquecendo o que fica para trás, lanço-me para o que está à frente. Amigo, me permita uma palavra para você? Para frente. Para frente. Fracassaste? Esteja bem convencido disso. Você é de Deus, você tem Deus com você. Você não pode fracassar. Não fracassaste, adquiriste experiência. Então agora para frente. Feche seus olhos um pouquinho. Põe a mão sobre o seu peito, se você pode, para rezar. Quando existe a confiança absoluta de que Deus é Senhor também de nossas perdas. Deus é Senhor também de nossas perdas. Na nossa alegria, Jesus Cristo é o Senhor. E nas nossas derrotas, Jesus Cristo também é o Senhor. Quando tudo está sob controle, Jesus Cristo é o Senhor. Mas quando tudo foge das tuas mãos, Jesus Cristo continua sendo o Senhor. E quando existe a confiança absoluta de que Deus é Senhor também de nossas perdas, que Ele nos governa não só em meio, mas também através dos nossos aparentes fracassos, toda ocasião se converte em oportunidade e instrumento para eu me lançar para frente. Você agora está tendo a oportunidade para se lançar para frente. Isso que está acontecendo é nas mãos de Deus um instrumento para você ir para frente, para você avançar. São escolhas. Então eu deixo o que ficou para trás para avançar. Eu perco para ganhar. Quando confio que Deus está comigo e me governa com bondade, eu troco a minha vontade pela dele. Então diga de todo o seu coração: seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Senhor, faz a tua vontade na minha vida. Senhor, eu não vou me revoltar. Senhor, eu vou aceitar isso que está acontecendo. E pelo contrário, vou assumir isso como uma oportunidade, uma ferramenta para eu ir para frente. Com a tua graça, Senhor, eu vou conseguir.